pegar tudo ou não puder assistir hoje, a gente vai ter a gravação para depois o pessoal poder acompanhar melhor, né? Hoje a gente vai conversar sobre 2 temas específicos, que é sobre o Campo Escola, né, um panorama sobre como está a situação, um pouco sobre o programa de cursos lá dentro, e a gente entender um pouco melhor sobre como fazer uma PUD, como planejar uma PUD, que por consequência vai nos ajudar a planejar uma unidade didática na prática, né, pensar na teoria, o que a gente precisa ir atrás de recurso, e pensar nos mínimos detalhes nesse sentido, tá? Para esse primeiro momento, sobre a questão da PUD, eu gostaria de chamar a chefe Yara, eu vi ela agora há pouco aqui. Ok. Passou! Chefe Yara e o chefe Cris serão os chefes que vão conduzir. A chefe Yara vai apresentar um pouco mais sobre a questão da PUD e o chefe Cris vai apresentar um pouco mais sobre a questão do Campo Escola. Ambos, eles estão integrando a equipe de gestão de adultos da região. Então, são pessoas que são muito bem qualificadas para poder falar sobre os assuntos que vão abordar aqui hoje, tá? Chefe Yara, a palavra é toda sua. Seja bem-vinda. Obrigada. Deixa eu apresentar, só ligar a apresentação aqui. Vocês estão vendo a tela já? Não está apresentando, né? Estou vendo a tela, mas não está apresentando. É. Agora está apresentando. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre como fazer uma PUD. Eu fiz uma apresentação mais prática, falando... Peraí que trocou, sem nem eu mudar aqui. Vamos apanhar primeiro. Eu tentei fazer uma apresentação mais prática, né, falando da forma mesmo de como fazer um PUD, e a ideia é que a gente consiga passar um pouquinho, né, para vocês a melhor forma da gente preencher o que tem aí no esqueleto do PUD. Eu fiz uma apresentação minha, rapidinho, para vocês entenderem o porquê de eu estar aqui, né? Eu trago um pouquinho da experiência de gestão de fora do movimento escoteiro, e juntamente com o CNGA, eu estou também na equipe de gestão, o que me permite estar diretamente envolvida aí com os processos da qualidade na formação. Então, por que falar de PUD, né? Sendo que vocês já são formadores, já experientes, alguns muito mais experientes do que eu, mas nem sempre a gente, sendo um excelente escotista, a gente consegue ser um excelente formador. E o grande desafio da formação, né, é fazer essa transição de nos tornar formadores. A gente sabe que nem todos nós somos da área acadêmica, né? A gente só detém o conhecimento do movimento escoteiro e a gente tenta passar da melhor forma possível para os cursantes. E aprender um pouquinho ferramentas para fazer isso da melhor maneira possível é o que ajuda a nos tornar também um excelente formador. E o PUD é uma ferramenta de didática para que a gente possa caminhar na excelência do processo de formação da região e da nacional. E aí, indo por partes, um PUD, né? O que é o PUD? É um plano. O plano é uma ferramenta de gestão, ele garante a qualidade na formação,
e é onde a gente define a intencionalidade pedagógica da UD. A unidade, ela faz parte de um bloco de aprendizado muito maior, né, de um curso, e se você, tendo todas as PUDs de um curso, você consegue fazer com que um assunto não entre dentro de outro assunto, que não fique faltando, esquecemos de falar sobre isso. Ela evita de ter esses problemas de duplicidade e de falta de conteúdo. E a didática é o nosso foco da formação, é o que garante que a gente sai do que eu sei e do que os cursantes precisam aprender. Né? Dessa forma que a gente vai conseguir passar para eles o que a gente precisa. Então, eu fiz aí, continuando por partes, eu peguei um plano aliás, eu peguei vários planos de unidade didática, dividi aí em partes para a gente falar um pouquinho sobre eles. Esse é um cabeçalho básico do PUD, né, onde a gente coloca aí qual que é a iniciativa de formação, qual que é a linha que a gente vai seguir, o nome da UD, a duração e se ele é presencial e à distância. Isso aí é o básico de qualquer PUD que a gente faça. Aí, aprofundando um pouco mais, eu peguei essa UD, eu coloquei sempre qual UD que eu peguei, para a gente ter uma noção do que eu estou falando, né? Essa UD, por exemplo, ela é de Valores e Espiritualidade no Movimento Escoteiro. É uma UD do curso preliminar. E aí a gente tem aí as competências que precisam ser desenvolvidas, que no caso dessa UD é compromisso e relações interpessoais, e o descritivo do grau de desenvolvimento dessa UD. E aí, logo quando eu comecei a ser formadora, foi uma grande dificuldade de onde que a gente tira isso, né? A gente tem na Nacional um livrinho básico. Passa, gente, não passou. Que é o sistema de formação, a matriz de conteúdo do sistema de formação. Eu acredito que em breve ele vai ser atualizado, ele não está atualizado ainda, ele está até com o curso básico em vez do intermediário, mas é o que a gente tem hoje e é o que garante o ponto de partida com relação ao alinhamento dos cursos em todas as regiões do país. Se a gente segue a matriz de conteúdo, ela tem todas as UDs das unidades didáticas dos cursos de formação. E aí, o nosso grande problema ela só tem os cursos de linha, ela não tem curso técnico, ela não tem módulos, mas se a gente conseguir usar o esqueleto, né, da matriz de conteúdo com relação ao D, que ela já tem lá listada, a gente consegue fazer uma adaptação para os outros conteúdos. Alguém levantou a mão, eu não vi quem. Camargo. Oi, Yara. É justamente o que eu coloquei ali no chat, só para dar uma complementada no que você disse, tá? Então, sobre as competências a serem trabalhadas e o seu respectivo descritivo, a primeira fonte na qual nós vamos encontrar isso é o Manual das Rotas de Aprendizagem, que ele traz aquelas competências que são desejáveis para nós desenvolvermos, para que nós ajudemos os nossos adultos a desenvolverem, e essas competências são trabalháveis não apenas nos cursos sequenciais, já que elas envolvem o trabalho do adulto como um todo, né, no geral, no movimento escoteiro. Então, quando nós fazemos também a
a montagem de um evento de formação específica, um curso técnico ou módulo, nós também atendemos a essas competências nas respectivas UD. E é importante justamente quando nós, formadores, fazemos esse requerimento de curso, plano de curso, que nós insiramos ali na UD qual a competência que ela trabalha. Naquilo que nós temos nos nossos eventos de formação específica, nós temos procurado colocar, para facilitar a vida do diretor do curso e dos seus formadores, quais as competências relacionadas às respectivas UD. Obrigado. Eu que agradeço, Camargo. Vamos continuar. Se alguém quiser fazer mais alguma contribuição, gente, fique à vontade. É só me avisar aqui que eu não estou vendo o chat direito. Bom, e aí, continuando, voltando para a PUD, né? Essa, para mim, é a parte mais desafiadora de um plano, a famosa taxonomia de Bloom, que é uma ferramenta essencial para a didática, que ela mostra os objetivos que a gente quer atingir. Eu gosto de visualizar a taxonomia de Bloom como uma escada, indo do nível mais básico para o nível mais complexo. Nesse exemplo, eu usei a unidade didática da Insígnia da Madeira, do curso avançado, e por isso que ela engloba 5 níveis da taxonomia de Bloom. Eu acho que eu consegui ocupar toda a taxonomia de Bloom, e aí eu vou explicar um pouquinho, né, como é que funciona essa taxonomia de Bloom, por que é importante a gente falar sobre ela. Eu não estou lendo os slides, gente, porque eu só peguei pedaços de PUDs e coloquei lá. De qualquer forma, esse material ele vai ficar disponível, depois vocês podem ler com mais calma e entender aí um pouquinho mais sobre qual PUD que eu usei e de qual forma. Tá? Mas eu vou continuar falando no geral, qualquer coisa, depois a gente pode sentar e ler isso aí com mais calma. Então, voltando para a taxonomia de Bloom, ela está um pouquinho diferente do último slide, porque teve uma atualização na nomenclatura. Então, os verbos eles foram mudados um pouquinho. A taxonomia de Bloom é um conhecimento base, né? Essa parte a primeira parte, né, que é o relembrar, é a base da escadinha lá que eu falei. No relembrar, eu pus aí alguns verbos para a gente conseguir colocar o objetivo daquela UD mais fácil, como que os cursantes precisam saber daquela UD, né? Então, tem aí alguns verbos para a gente dar uma copiada aí nos objetivos, para não ficar tudo só relembrar, mas a ideia mesmo é que o cursante consiga, no nível básico, recordar as informações que ele já leu de alguma forma, ou ele já viu no grupo escoteiro. É a primeiro degrauzinho ali, e é onde a gente espera que um cursante do nível preliminar esteja. Próximo verbo é o entender, é o segundo nível aí da escada, e o que tem a ver com a compreensão, né? A partir primeiro ele lembra, ele começa a aprender o que é que a gente está falando, e num segundo momento ele começa a entender do que a gente está falando, né? Ele vai além da memorização e ele consegue explicar com as próprias palavras o que ele está aprendendo ali numa UD. Próximo degrauzinho é a aplicação, né? Que nada mais é o que usar o conhecimento. Ele consegue aplicar o que ele aprendeu em um curso
em uma nova situação ou na prática no movimento escoteiro. Acredito que aí já vai além do nível preliminar e já começa a ser um pouquinho do nível intermediário. O próximo aí, eles vão analisar, né, que é o dividir e o relacionar com o assunto que ele está aprendendo. Então, o cursante, ele consegue quebrar o conhecimento em partes, ele identifica as relações e distingue o que é essencial naquilo que o formador está falando ou não. Ele já tem uma intimidade maior com o assunto que ele está vendo. Próximo degrau é o avaliar, né? Ele começa a julgar aquilo que o formador está falando. Então, a gente já está aí no nível avançado. Ele é capaz de ter um juízo de valor daquela ideia que o formador está passando no curso, né? Ele consegue tomar uma decisão de defender ou não aquele ponto de vista a partir de tudo que ele já viveu, que ele já vivenciou no movimento escoteiro, que ele já tem conhecimento, né? Então, ele está um nível bem acima da escadinha. E, por último, o nível de criar, né? Eu acredito que esse é o nível da pirâmide onde nós formadores estamos, que a gente começa a produzir conteúdo para passar para os cursantes. Nesse tempo aí, nós somos capazes de juntar os elementos e ideias de diferentes fontes e formar uma nova opinião, e desenvolver o plano e a didática para repassar esse juízo de valor que a gente já criou daquele assunto. Aí, só para ilustrar, não é isso, peraí. A pirâmidezinha aí, a gente tem... Tá difícil. A gente tem os verbos, né, na pirâmide, na taxonomia de Bloom, e o nosso nível de preliminar, eu coloquei até a formação, porque nem todos os avançados, eles necessariamente vão se tornar formadores, né? Tem gente que não tem interesse, não gosta, mas é mais ou menos a mesma ideia de subir na pirâmide e subir aí no nosso nível de conhecimento aí de formação, né? Voltando para a PUD, a gente tem aí a parte de conteúdos abordados, que é o que deve dar suporte para as habilidades que a gente listou na taxonomia de Bloom. Nem sempre a gente precisa, o PUD, ele é lógico. Às vezes a gente consegue listar o conteúdo que a gente vai abordar e depois ligar a qual que é a habilidade que a gente precisa que o cursante desenvolva, ou vice-versa, né? Apesar da taxonomia estar antes do conteúdo abordado, às vezes a gente precisa... às vezes é mais fácil colocar o conteúdo a ser abordado do que se espera do cursante. Mas o conteúdo, ele deve dar suporte àquelas habilidades que a gente listou lá na taxonomia de Bloom. Um exemplo aí que eu coloquei nessa UD, ela é uma UD de características do desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens, né? Ela é uma UD do preliminar, e aí a gente tem como habilidade, né? Eu tinha como habilidade lá na taxonomia de Bloom, compreender cada um dos ramos como fase de desenvolvimento das crianças, o que liga diretamente às diferenças entre os ramos do movimento escoteiro, né? Então, uma coisa, ela tem que estar sempre linkada à outra, o que você vai abordar de conteúdo e o que se espera
da habilidade do cursante. Bom, continuando, a gente tem aí os momentos de desenvolvimento. Nesse momento, a gente foca mesmo na distribuição do tempo e nas metodologias. Essa tabelinha aí no cantinho, ela não é por acaso, né? A gente sabe que a andragogia, que é a ciência de ensinar os adultos, né? Ela entende que o adulto ele aprende de forma diferente do que uma criança. E hoje, mais do que nunca, a gente usa as metodologias ativas, que é uma forma eficaz de garantir que a nossa didática esteja funcionando. A gente respeita com isso o adulto que não se encaixa na sala de aula mais, né? A gente cria formas diferentes para abordar os assuntos diversos com os adultos, e ela se transforma horas de curso numa situação agradável para o adulto, que não tem que ficar só lendo o slide e recebendo conteúdo. A gente já tem isso no nosso movimento, né, o aprender fazendo, e isso faz com que os adultos trabalhem, né, de fato, com uma dramatização, com uma demonstração, um trabalho em grupo. É uma forma que a gente faz com que o adulto aprenda também desenvolvendo habilidades. Depois disso, a gente tem aí o detalhamento da metodologia de um PUD, né? Se o PUD ele é um projeto, o detalhamento da metodologia ele é um manual de instrução. Essa parte que está aí na apresentação, ela é um exemplo de como não fazer. Essa UD foi uma UD que eu apresentei no meu ECFOR, e só quem estava, de fato, no ECFOR que sabe como é que essa UD ela foi desenvolvida. Então, nesse detalhamento da metodologia, o ideal é que você detalhe o suficiente como se outra pessoa fosse aplicar a UD para você. Então, quanto mais específico e mais completo for esse detalhamento da metodologia, incluindo, inclusive, os slides, se você for usar, quais as perguntas-chave que você vai fazer naquele momento, qual que é a discussão que você vai desenvolver naquela parte da unidade. Quanto mais exemplificado tiver, mais você garante que mesmo que você seja substituído por outro formador, aquela UD vai ser aplicada com a qualidade e a intencionalidade que você planejou. Então, eu tive que refazer essa unidade, o PUD no ECFOR, porque eu não fiz absolutamente nada disso, né? Então, quando for fazer o detalhamento da metodologia, quanto mais detalhes colocar, melhor você consegue fazer com que você não fuja do assunto, fazer com que você não esqueça de um assunto ou outro. Então, pode escrever o máximo possível aí, que quanto mais detalhado, mais garantido é o sucesso dessa UD. Bom, já nos finalmente a gente tem aí a bibliografia usada, né? E ela não deve ser mais do que uma lista só de onde você tirou as coisas, né? Ela é a garantia de qualidade e a base de referência da unidade didática. É fundamental a gente citar as fontes internas que a gente usou, isso confere credibilidade para a gente, né, com relação ao conteúdo, e principalmente, se um dos cursantes questionar de onde você tirou isso, a gente sabe qual livro, qual artigo, de onde que a gente tirou isso, que norma é essa, para que a gente não fique
para que a gente fique mais embasado em alguma possível discussão. E um grande diferencial, né, é usar também, a gente tem aí a primeira bibliografia, ela é fora do movimento escoteiro, né, e quando a gente traz uma bibliografia diferente do que, né, do nosso métier só de escoteiro, a gente consegue enriquecer a discussão no molde e ajuda o formador a fazer a conexão entre o mundinho lá fora e o movimento escoteiro, né? A gente faz com esse link aí, enriquecendo a nossa UD. Então, sempre que possível, eu lembro que eu vi isso em algum lugar. Quanto mais coisas externas que a gente puder colocar, linkando um assunto ao outro, mais enriquecedor é a nossa unidade didática. E já nos finalmente, né, a gente tem a atualização, a data, né, da atualização, porque eu fiz a PUD para essa unidade didática agora, do F, mas é importante que quando a gente termine de fazer uma unidade didática, a gente volte, confira o PUD, deu tudo certo, isso foi bom, isso não foi, não, na próxima eu acho que eu não vou falar, acho que eu não vou fazer essa dinâmica, não, na próxima eu acho que eu não vou, esse trabalho em grupo não ficou muito bom, ou essa dramatização não deu certo. Então, é bom que a gente, depois que o PUD foi aplicado, a gente consiga ver se deu tudo certo, analisar o que precisa ser mudado ou não para um próximo curso, para uma próxima unidade didática de outro momento, né? É bom que a gente tenha sempre um históricozinho das PUDs das UDs que você já aplicou e uma forma de analisar, de ter um banco de dados, né, para que nos próximos cursos a gente já tenha uma ideia de como fazer. Bom, eu acho que eu falei demais. Abro aí para dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar. Eu quis fazer uma coisa bem prática mesmo, para que a gente consiga alinhar as PUDs, né, para que a gente tenha uma forma que a gente fale a mesma língua, né? Já dando, antes das dúvidas, um spoiler, né, Wagner? A gente tem a ideia de desenhar mais PUDs e deixar à disposição dos formadores. A gente está com esse projeto na equipe de adultos, estamos atrasados em relação a isso, mas vai sair, eventualmente. A ideia é que a gente faça PUDs de todos as UDs, pelo menos dos cursos de linha, para que a gente fale sempre na região toda a mesma língua. Perfeito, chefe Yara. É isso mesmo. Inclusive, se alguém tiver alguma PUD que queira contribuir, compartilhar com a gente, porque a ideia é justamente essa, a gente criar um acervo da região de material, né, material de formação, e falar realmente a mesma língua. A gente pensar que o curso preliminar seja aplicado no metropolitano, fale a mesma língua que foi aplicado no norte de Minas, que foi aplicado no sul de Minas, enfim, isso a nível regional, né? Então, se alguém tiver algum material que ele possa compartilhar com a gente, será muito bem-vindo, tá? Dúvidas, questionamentos, contribuições? Ô Wagner, boa noite, Sim. boa noite, Yara. Boa noite. É o Cris aqui de Nossa Senhora. Eu vejo assim, igual que a Yara colocou, né? A gente vai até o curso avançado e outros não têm não querem, né, ir para a linha de formação, ou tem alguma, sei lá, a questão
pensamento, mas será que eu posso, né? Eu, por exemplo, nunca imaginei que eu pudesse estar numa linha de formação, mesmo porque eu não venho da área educacional. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga contribuir, né? A gente sempre, né, tem aí os convites, e quando a gente elabora uma PUD, a gente tem que estar pensando, principalmente, eu gosto muito de, quando eu sou convidado para curso preliminar, porque o curso preliminar, você está recebendo aquela pessoa que, pô, eu sou simpatizante do movimento escoteiro, eu queria ser escoteiro. A maioria, 90%, é pai, é mãe, né? E ali, aquela primeira impressão no curso preliminar, ela é um divisor de águas muito grande, né? A gente está lá para ensinar para os pais, mostrar para os pais, apresentar um outro lado do movimento escoteiro, que às vezes ele não tem essa oportunidade, enquanto pai ali na unidade escoteira, ver o que acontece nos bastidores, que eu falo. Né? Os bastidores são as nossas linhas de formação, né? Porque a linha de frente são os escotistas, os pais que estão ali no dia a dia. Então, eles não veem toda essa, né, essa roda que tem por detrás do movimento. Então, quando a gente elabora um plano de unidade didática, que o pai vê participando ali no curso preliminar, isso, né, acho que o Judas entrou aqui, nós enviamos uma chefe, que ela é mãe, e ela está assim, ela está doida para participar, mas ainda ela fala, não, eu tenho que esperar por causa dos meus filhos. Ela não quer participar na mesma sessão dos filhos para não interferir no que ela viu, assim, olha, eu coloquei meus filhos aqui e eles deram uma deslanchada, que eles eram igual um freio de mão. E ela falou, eu era o freio de mão dos meus filhos, então eu não quero estar aonde eles estão para eu não ficar com a coisa. Então, assim, viu o que o movimento escoteiro fez com uma mãe? Então, onde que ela percebeu isso? Que ela é educadora, trabalhando em escola, ela quer se aperfeiçoar, foi lá, fez o curso para ele, voltou com uma mentalidade totalmente diferente. E isso, assim, quando um pai vem de um curso preliminar num grupo que já existe, ele vai colocando ali nos outros pais, olha, você tem que fazer, é diferente, é bom. E nisso você vai tendo ali um outro pai. Nessa vinda dela agora em outubro, eu já estou com 3 pais querendo fazer curso preliminar. Eu não precisei de falar nada, ela que falou na reunião de pais. Então, assim, quando a coisa ela é muito bem elaborada, a gente tem um PUD para pegar ali no curso preliminar, eu bato muito no curso preliminar. Quando você faz um curso preliminar presencial e ele dá aquela deslanchada, gente, o restante é arroz com feijão, é manter. Porque depois que passou do intermediário, acabou, é um abraço. A pessoa ela vai deixar a gente. Perfeito. Todos os cursos, eles têm as suas devidas importâncias, né? Alguns acabam se sobressaindo mais do que outros. E realmente o preliminar, como também uma ferramenta de captação de adultos, ele é excelente, não tem igual para você motivar os pais e trazer eles para o nosso lado da força. Perfeito. Mais alguém, alguma contribuição? Cristiano, você não vai falar nada? Eu estou abrindo o microfone, pode esperar um pouquinho. Ah, tá, desculpa. Eu estava aguardando esse momento. Não, assim, uma coisa que é importante, né, que a Yara mostrou lá na PUD, sempre consultar a matriz de conteúdo, gente, para olhar lá quais são as unidades que devem constar no curso preliminar, no curso intermediário, e sempre a gente manter uma atenção na nomenclatura das unidades, das UDs, né? Esse tempo atrás até postei lá no grupo dos formadores, para a gente prestar atenção, porque na equipe do SEB, como daqui a pouco eu vou falar, a gente monta o certificado e tem que colocar lá o conteúdo programático, né? A gente sempre procura colocar o padrão bonitinho, certinho, para que não resta dúvida nenhuma se o cursante já cumpriu aquela unidade ou não. Né? Então, aquele documento que a Ara mostrou lá, é sempre importante a gente sempre consultar. Eu mesmo, quando eu vou conferir os certificados, eu tenho que abrir lá, olhar, tá certo o nome, não tá, tem que arrumar aqui, tem que arrumar, sabe? E a gente sempre tenta manter o certificado com a nomenclatura correta. Né? Ele foi bonzinho hoje, Wagner.
Foi. Como assim, bonzinho? Tô te elogiando, pô. É que eu não posso pegar pesado nem nada, que daqui a pouco eu vou apresentar, né? É. Bem, pessoal, então, chefe Yara, eu acredito que é isso. Obrigado pela sua contribuição, tá? Obrigado pela disposição por contribuir um pouco conosco e repassar sobre a PUT. Valeu. Eu vou te mandar depois a apresentação, aí você disponibiliza lá no CEF também. Perfeito. Se você quiser mandar direto no grupo também dos IMs e dos formadores. Pode ser. Perfeito. Manda depois. Grupo Escoteiro P levantou a mão, eu não sei quem que é. Descobri. Sempre alerta. Gostei das informações, eu gostaria de saber se mesmo ainda não sendo formadora, mas é o meu fim, meu desejo, eu estou finalizando o avançado, esse material do PUD aí, né, eu sei que tem toda uma, não seria uma planilha, né, mas a folha de planejamento tem como vocês fornecerem esse material, ou eu teria que esperar eu ir para um outro curso para poder ter acesso a ele. Por quê? Eu tenho alguns materiais, o Cristiano sabe, o Wagner sabe, e estar dentro dos parâmetros da UEB facilita, né? Então, eu faço da minha parte aqui, no meu Word normal e tal, e eu gostaria de estar, desde já, podendo contribuir de alguma forma. Eu tenho e-books prontos relacionados ao escotismo, tem plano de curso relacionado ao escotismo, tem dinâmicas relacionadas ao escotismo, só que está todos nos meus arquivos pessoais. E aí eu sei que tem todo um padrão a ser seguido, tem etapas a ser seguidas, eu ainda estou no avançado, não terminei o nível do avançado, não porque eu não quis, depende do meu APF. Não, chefe, vai dar certo, vai dar certo. Você já está concluindo já aí, daqui um pouco você termina e recebe o seu nível. Esse material que a Yara apresentou, ela vai disponibilizar para a gente, vou encaminhar nos grupos também, eu encaminho no seu privado. Só que ele é um compilado bem resumido sobre a taxonomia de Bloom, sobre como planejar o molde. Essas informações você tem com mais precisão quando você faz o workfor, por exemplo, quando você faz um CNGA de capacitação de adultos, né? E, assim, taxonomia de Bloom é um tema aberto, né? Qualquer pessoa pode estudar ele, principalmente quem é da área de pedagogia, que já teve questões sobre andragogia, matéria ali, entende sobre essa questão da taxonomia de Bloom. Então, não é um assunto restrito do movimento escoteiro, tá? Mas aí eu compartilho contigo depois essas informações, já para você começar a engatilhar aos poucos. Se O que eu preparando estou para a querendo formação. dar, na realidade, chefe Wagner, eu quero esse material é interessante, sim. Mas é porque eu fiz uma pesquisa e vi que tem, dentro da pedagogia, da filosofia, é o plano de curso, que é uma planilha com o nome da disciplina e tal, tudo bonitinho lá. E numa pesquisa que eu fiz na internet, eu vi que vocês têm esse PUD, essa planilha bonitinha, para a gente estar inserindo as informações do plano. Eu queria era esse arquivo. Mas já estou sabendo que na hora que eu chegar lá que é CNGA, né? Que for, CNGA, é lá que eu vou ter. Não, Miriam, não. Eu acho que ela está falando, é da a nossa grade, que está lá no nosso Linktree, né? Não, gente, ela quer só o arquivo Word da PUD. Ela quer só um modelo de PUD. Eu mando para você depois. Ela quer o arquivo com o modelo do PUD. Essa apresentação, eu peguei vários PUDs, né, de UDs diferentes e dei um print e coloquei na apresentação, mas existe sim um arquivo modelo de PUD, o Wagner te manda aí depois que a gente terminar. Porque como eu disse, como professora, tanto de AD quanto presencial, eu sempre fiz isso, né? Mas lógico que tem a que está dentro das, vamos dizer assim, das logos, dos parâmetros da UEB. O que eu quero é isso, que eu faço os meus PUDs aqui. Mas
Eu quero já formatado dentro dos parâmetros da UEB. É isso que eu estou querendo. Perfeito, eu te encaminho sim, chefe. Pode ficar tranquilo aí, terminando Valeu. a reunião, eu te encaminho. Obrigada. De nada. Bom, chefe Cris, agora contigo aí apresentar a parte do SEV e da estrutura. Ô, gente, enche ele de pergunta no final, tá? Por favor, obrigada. Também te amo, Cris, você tá mutado. Por que isso? Por que, Cris? Por que será? Ah, Boa sorte aí, amigo. Beijo. boa sorte, credo. Ah, porcaria. Não era para aparecer isso. Bom, gente, como vocês imaginam, eu não consigo enxergar vocês, né? Eu tô só vendo a minha linda tela da minha Eu vou te apresentação. mantendo Espero que... informado aqui. Oi? Eu vou te mantendo informado aqui. Ah, tá ótimo. Tá ok? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Campo Escola Virtual, experiências e possibilidades, e também tentar tirar alguns medos que muitos formadores têm em relação à utilização do nosso querido e amado Campo Escola Virtual. Bom, deixa eu tirar essa aqui do meio que está atrapalhando. O Campo Escola Virtual, ele é uma plataforma que é desenvolvido com base no Moodle, né? Que é uma ferramenta usada por centenas de universidades e escolas de curso mundo afora, e que tem a vantagem que é uma plataforma em código aberto. E ela vai crescendo, se desenvolvendo ao passar do tempo, implantando novas ferramentas, novas tecnologias, para que a gente consiga tornar cada vez mais acessível e mais adequado às estratégias de formação, tanto de adulto como jovens também, né? O Moodle, ele é aberto para que você possa criar uma gama de possibilidades e poder trabalhar. Aqui no Campo Escola Virtual, ele dos escoteiros do Brasil, ele é base para a formação de adultos. Então, grande parte daquilo que a chefe Yara falou sobre a andragogia, ela, de certa forma, é aplicada aqui dentro do Campo Escola Virtual, para que permita que os nossos adultos possam se desenvolver de maneira autônoma ou com auxílio de adultos, para que o processo de ensino-aprendizagem venha a ser satisfatório. Em Minas Gerais, por que não está passando? Ah, tá. Aqui em Minas Gerais, a gente usa o Campo Escola Virtual de maneira maciça, né? Praticamente todos os cursos, praticamente não, todos os cursos de formação de adultos que ocorrem na nossa região, eles vão transitar pelo SEV. O principal objetivo é justamente auxiliar na formação de adultos, mas ainda Minas Gerais tem a característica de usar o SEV como também uma ferramenta de gestão, em que a gente pode utilizar ele. A gente utiliza ele para a geração de certificados, tanto geração como controle e armazenagem dos certificados, como também auxiliar na parte contábil. Hoje em dia ficou um pouco mais tranquila essa parte, em função da região estar usando os boletos, mas até pouco tempo atrás a gente conseguia gerar relatórios dos comprovantes de depósito, da entrega de documentação, e tudo aquilo que era carregado no SEV, a gente conseguia, então, gerar um relatório e poder entregar para o diretor, para que ele pudesse utilizar de uma maneira mais eficiente esse processo. Então, a ideia é sempre usar o SEV para tornar todos os processos eficientes e atingirem os seus objetivos. No uso, no auxílio da formação, o que acontece? A gente sempre imaginou o SEV como uma ferramenta em que ela apoiaria a formação dos nossos adultos. Só que quando chegou a pandemia, praticamente durante a pandemia, ele se tornou a única ferramenta de formação de adultos. Todos os cursos que eram desenvolvidos de forma presenciais tiveram que, de alguma maneira ou outra, serem transportados para o nosso campo escola virtual. E isso criou um boom muito grande no SEV. Então, começou-se a criar vários cursos, várias unidades didáticas, justamente para que, durante aquele tempo de pandemia, a gente pudesse continuar a nossa formação dos nossos cursos. Então, dentro do SEV, na região de Minas Gerais,
a gente vai ter cursos de capacitação de formadores, e é onde vocês vão encontrar lá todos os vídeos referentes ao nosso encontro de formadores. Formação continuada, que é onde nós temos nossos módulos, nossos cursos técnicos, e a formação básica de ensino da madeira, que aqui dentro a gente vai encontrar, então, os cursos preliminares, os intermediários e os avançados. E depois que todos os cursos são desenvolvidos, eles são armazenados aqui no repositório regional. Essa pastinha vocês não têm acesso, são apenas nós que cuidamos do SEV que a gente consegue trabalhar com ela. As outras 3, em função de qual curso que a pessoa está fazendo, que o nosso voluntário está fazendo, é que ele vai ter acesso ou não. Quando eu falei sobre gerenciamento de arquivo, quando o cursante começa um curso, uma das primeiras tarefas que ele vai ter que fazer é justamente carregar os documentos comprobatórios. Por exemplo, aqui nessa época, em 2023, era obrigatório a entrega do documento da ficha de inscrição, assinada pelo APF, e do comprovante de pagamento de inscrição. Hoje em dia, o que mudou nisso? A gente não está pedindo mais o comprovante de pagamento de inscrição, isso como default do SEV, mas se o diretor quiser que os cursantes adicionem o comprovante de pagamento, nós mantemos. Só que agora, nos cursos intermediários e nos cursos avançados, a gente colocou agora que você deve incluir o seu plano pessoal de formação. Qual que é a ideia? Além de garantir que a gente perceba que as pessoas estão se desenvolvendo de maneira coerente com o seu plano pessoal de formação, ainda a gente consegue ter uma visão geral de como anda o desenvolvimento dos nossos voluntários. Foi isso que a gente pensou na época, né? Depois, se o diretor quiser, a gente pode fazer um download de todos os envios e envia para o diretor, e ele pode, então, trabalhar com esses documentos de uma maneira mais organizada. Bom, uma das principais funções administrativas que o SEV tem é justamente a emissão de certificado. Eu vou falar para vocês um pouquinho como é que funciona essa tramitação. O curso, então, ele vai ser montado e a última atividade que nós temos lá é a emissão de certificado. Depois que o diretor finaliza o curso e envia o relatório para a gestão de adultos, e a gestão de adultos aprova esse relatório, nós pegamos esse relatório e começamos, então, a preparar o certificado. O que eu digo preparar é colocar as informações do curso, colocar o formador, a carga horária e, principalmente, o conteúdo programático que vai no verso do nosso certificado. É nesse momento que eu pedi para o pessoal ter uma atenção para usar a mesma nomenclatura, para manter os mesmos nomes, porque muitas vezes a gente tem algum cursante de uma outra região ou que vai continuar o seu curso depois de algum tempo, se torna mais difícil a gente verificar se ele cumpriu aquelas unidades didáticas, se a nomenclatura for diferente. Quando é pequenas diferenças é tranquilo, mas algumas vezes elas são mudadas de maneiras dramáticas. Depois que ele é preparado, a gente envia, então, o certificado para o diretor de curso aprovar. Nós não emitimos nenhum certificado sem que a gente tenha ciência e aprovação do diretor. Ele aprovando, nós inserimos o certificado, então, nos cursos, liberamos o certificado e voltamos a avisar o diretor para que ele avise, então, aos nossos voluntários e aos nossos cursantes que já está disponível a emissão do certificado. O certificado... Eu escutei um barulhinho, alguém levantou a mão? Camargo. Oi, pode falar, Camargo. Para variar, né, o Camargo levantou a mão, mas é o seguinte, olha só, eu gostaria de aproveitar para fazer essa pequena interrupção, Cristiano, para lembrar o seguinte: quando o diretor de curso emite o seu relatório e tem nele cursantes que tenham sido reprovados, é importante que esses reprovados sejam informados ao escritório. O que eu não sei como é que está sendo agora, Wagner, mas quando eu estava na CRGA, eu compilava e mandava para o escritório os reprovados nos cursos. Para que isso? Para que eles possam ser removidos no Paxtu. Isso ajuda a que, primeiro, não se emita um certificado para quem não concluiu o curso com aproveitamento, e segundo,
para os próprios dados, para a própria estatística da região e da UEB quanto à formação de adultos. Então, isso vai nos dar um número mais realista de quantos adultos nós teremos treinado no período. Obrigado. Hoje eu faço isso de forma instantânea. Eu recebi o relatório do curso, conferi se tem reprovados, aprovados, e já dou os direcionamentos simultâneos. Tanto o Campus Escola emitiu o certificado, tanto para o escritório retirar do Paxtus, remover. Eu vi que você realmente fazer esse trabalho de compilar todos de uma vez, eu só disseminei ele para fazer de acordo com o relatório que eu recebo. Legal. Joia. Bom, gente, vamos lá. Realmente, essa parte a gente não trata, né, na equipe do SEV. A gente simplesmente monta a lista de aprovados e te retiramos os reprovados do SEV, algumas vezes. E aqui essa é a cara, por exemplo, do certificado, aqui é um certificado do curso avançado dirigente, né? Por algum motivo que eu não consegui entender até hoje, geralmente eu recebo quase todos os certificados de todos os cursos do SEV, mas um dia eu vou conseguir tirar isso. Bom, e se o cursante não emitir o certificado? Hoje, a gente criou um sistema que não existe mais essa possibilidade do cursante não emitir o certificado. A gente conseguiu configurar o SEV, que no momento em que ele cumpra todas as tarefas, automaticamente o SEV vai enviar um e-mail para ele com esse certificado. Só que, logicamente, vai enviar para o e-mail que ele cadastrou no Campus Escola Virtual. Hoje em dia, a gente tem algumas dificuldades que as pessoas usam e-mails diferentes no Campus Escola Virtual e no Paxtus, né? A gente sempre incentiva e sempre lembra aos diretores para pedir que os cursantes, que nossos voluntários, utilizem o mesmo e-mail. Eu não digo nem qual e-mail que ele vai usar, se é do Escoteiro do Brasil ou qualquer outro que ele preferir, mas que utilize sempre o mesmo e-mail. E além de ser emitido o certificado para o e-mail da pessoa, todos os certificados dos cursos realizados dentro do Campus Escola Virtual ficam guardados no perfil do nosso voluntário. Qualquer um de vocês, se entrar agora no Campus Escola Virtual e lá na foto de vocês, em perfil, depois clicar em miscelânea, vai aparecer a pastinha certificado. Vocês clicando lá, todos os certificados de todos os cursos que vocês fizeram no SEV vão estar lá guardadinhos, prontos para serem baixados de novo. Em pouquíssimos casos, a gente precisa fazer algo mais do que isso para conseguir recuperar alguns certificados, porque praticamente desde 2022, todos os cursos foram transitados dentro do SEV, então a grande maioria deles está guardadinha lá para que os cursantes possam acessar. Bom, e para começar um curso, como que é o procedimento, né? A gente acabou de ver como que é a finalização quando você tem a emissão de certificado. E para começar um curso, bom, não importa se o curso vai ser presencial, se ele vai ser híbrido, ou se ele vai ser completamente remoto. Todos os cursos vão transitar pelo SEV. Seja para todo o desenvolvimento do curso, para que seja parcialmente desenvolvido, ou simplesmente para a entrega de documentação. Tá joia? Assim que a gente recebe o pedido de curso, o requerimento de curso, a gente vai analisar esse requerimento e vai começar a configurar o curso. A gente vai observar quais são as UDs que são pedidas para que venham a ser desenvolvidas no SEV, vai atuar na sua configuração e também vai tentar atualizá-las, né? Nós estamos passando por um grande processo de atualização, grande parte das nossas unidades táticas, então a gente tenta colocar algumas coisas já para caminhar. Eu até peço desculpas a todos, porque alguns cursos ainda que não conseguiu atualizar tudo. Então, por exemplo, esses dias atrás nós tivemos um cursante e ele viu lá que o link era levava ele até o POR antigo, né? Então, nós não tínhamos ainda atualizado com as informações do POR novo. E com o tempo a gente vai conseguir fazer isso. A partir do momento que a gente consegue
montar o curso e ele está todo funcional, a gente convida a equipe ou o diretor para dar uma olhada no curso, né? Para ver se aquilo que a gente colocou lá é adequado para ele. De maneira nenhuma a gente quer impor a nenhum diretor como ele vai desenvolver o curso dele, mas nós carregamos no SEV as unidades didáticas de tal forma como nós recebemos elas da Nacional. Mudamos algumas coisas para tornar elas mais atraentes e mais didáticas, mas a grande modo, todas elas foram desenvolvidas pela Nacional. Mas se o diretor quiser ainda alterar alguma coisa, nós alteramos, e se ele quiser implementar algumas ações, algumas ferramentas, nós também temos a capacidade de conseguir fazer essas alterações. Só que muitas vezes a gente precisa de um prazo maior, de um tempinho maior, para que a gente possa implementar esse tipo de ação. Depois que tiver tudo ok, que o diretor der ok, que o curso está certo, a gente começa então a colocar os cursantes para iniciar o curso. Quando chega um requerimento, e o requerimento de curso é para um curso que vai ser híbrido ou vai ser 100% remoto, e até mesmo aqueles que são 100% presenciais, é importante que na equipe ela seja composta por diretor, por formadores e tutores. A gente sempre pede para que os diretores lembrem de incluir formadores específicos para as unidades que vão ser desenvolvidas no SEV e para tutores que possam acompanhar os cursantes durante seu processo de ensino-aprendizagem. A gente vai voltar a falar especificamente sobre formadores do SEV e tutores que atuam no SEV daqui um pouquinho, mas no pedido é importante que o diretor já indique para nós quem serão essas pessoas que vão atuar para tornar o processo mais tranquilo, ok? E quem são esses tutores? Bom, segundo o nosso REFOR, o tutor deve ter concluído com aproveitamento o curso de tutoria, logicamente, e o requisito mínimo que nós temos aqui na região de Minas Gerais é que ele tenha um nível intermediário, isso em qualquer linha, tá? Esse é o que a gente pede no mínimo para que ele atue como tutor dentro de um curso, aqui no nosso campo escola virtual. E o papel do tutor vai ser qual? No caso aqui em Minas Gerais, os nossos tutores, eles têm o principal objetivo é acompanhar os nossos cursantes, tornar o processo de ensino-aprendizagem dentro do SEV uma experiência que não venha causar traumas, nem transtornos, nenhum tipo de desconforto durante esse processo. A gente sabe que muitas pessoas têm sérias dificuldades e algumas pessoas não gostam mesmo de trabalhar em ambientes EAD, e a gente então tenta fazer com que o tutor possa atuar junto a eles para que esse processo seja mais tranquilo. Eu mesmo sou uma pessoa que não acho que tudo deve ser feito dentro do campo escola virtual, mas ele é uma ferramenta poderosíssima para que possa auxiliar na formação dos nossos voluntários, e ele é uma ferramenta importante para que, por incrível que pareça, os diretores e os formadores consigam ter um contato mais próximos com as ideias dos nossos voluntários, com aquilo que eles pensam, com aquilo que eles colocam no papel como resposta às tarefas que nós colocamos. Eu sempre digo, durante um curso presencial, infelizmente, alguns voluntários nossos conseguem se esconder durante o curso. Você não consegue acessar o que o voluntário pensa, o que ele está adquirindo de informação durante aquele processo. Não que o SEV vai ser uma ferramenta que vai fazer pelim-pim-pim e vai resolver todos os problemas, mas pelo menos é uma oportunidade de conseguir ter um contato mais próximo e entender o pensamento do nosso voluntário, entender qual o ponto de aprendizado que aquele voluntário está e o que é necessário que a gente possa atuar para desenvolver de uma maneira mais adequada. Os tutores vão ter papéis importantes sobre isso, porque eles vão ser a principal ligação que vai ter entre os cursantes e a direção do curso. A principal função deles é tirar informações sobre a operacionalidade do curso. A gente percebe que muitas pessoas têm dificuldade operacional com o SEV, principalmente aqueles que usam os celulares, né? No computador, usando um computador, se torna mais tranquilo o uso do SEV.
Já no celular, com uma questão de tamanho de tela e uma questão de não ser tão intuitivo, muitas vezes, do campo escola dentro do celular, se torna essa operacionalidade mais difícil. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes, quando eu vou atender algum cursante que está com dificuldade, a primeira coisa que eu pergunto para ele é se ele está usando o celular ou está usando o computador. Porque se ele estiver usando o computador, eu vou usar o computador para ajudar ele. Se ele estiver usando o celular, eu vou usar o celular para ajudar ele. Para que eu consiga fazer com que, para eu que possa enxergar o que ele está enxergando e conseguir resolver o problema pelo qual ele está passando. Praticamente o sucesso da etapa remota, ela vai estar intimamente ligada ao desenvolvimento dos tutores. E quando eu falo sucesso, eu estou falando do sucesso, não é que o curso transcorra de maneiras que não apresente problema, mas o sucesso aqui em questão é que o processo de ensino-aprendizado aconteça. Não existe nenhum tipo de iniciativa de formação, por melhor que você prepare ela, por mais linda e maravilhosa que ela venha a ser apresentada, se o processo de ensino-aprendizagem não ocorrer, não vai ter valido a pena. Você pode entregar uma folha com algumas linhas escritas e ela ser muito mais efetiva do que você ter uma tela piscando, brilhando e rodando. É importante que você tenha uma ligação forte durante esse processo, para que a gente consiga realmente ter o processo de ensino-aprendizagem ocorrendo e evitar que existam traumas durante esse processo. Bom, e quem que é responsável por gerir todo o nosso campo escola virtual aqui de Minas Gerais? Né? Hoje em dia, nossa equipe do campo escola virtual é composta pelo chefe Haroldo, né, por chefe Orlando e o Heitor, onde o chefe Haroldo, praticamente ele é o responsável por colocar os cursos inicialmente para serem formatados. Então, quando chega um pedido de curso novo, o chefe Haroldo é o responsável para colocar esse curso no SEV para a gente. Aí o chefe Orlando e eu, a gente começa com a parte de formatação do curso, preparação do curso. E o chefe Heitor é o responsável pela confecção dos certificados. Sempre que um certificado chega, um pedido de certificado chega, o chefe Heitor é o primeiro a ser acionado para que ele possa começar, então, a confeccionar e preparar o certificado. Tá? O chefe Haroldo tem anos de experiência no SEV, ele já foi coordenador regional do SEV, o chefe Orlando também foi coordenador do SEV, eu sou o mais novo dos três ali, e já trabalhamos no SEV, a gente trabalha muito tempo junto e tem dado bons resultados, graças a Deus. E quais são as nossas funções? Gerenciar o SEV, né? Configurar os cursos, apoiar os diretores e formadores. A nossa função, gente, não é dificultar a vida de ninguém. Porque se a gente dificulta a vida de vocês, a gente também dificulta a nossa. A gente também torna a nossa vida difícil. Então, na verdade, o que a gente quer é que todos consigam ter uma experiência ótima com o SEV. E o SEV seja visto, então, como uma ferramenta de apoio, uma maneira que auxilie na formação dos nossos adultos. Apoiar os cursantes, isso é uma premissa muito forte do SEV. Né? Vocês, quem acompanha a gente há mais tempo, vocês podem perceber que a gente tem todo carinho, toda atenção com todos os cursantes. São muitos cursantes que nos procuram a gente durante o ano todo. A gente fala que muitas vezes um diretor de curso, ele trabalha com 4, 5 cursos durante um ano. Nós trabalhamos com a ordem de 70 cursos por ano. São milhares de atendimentos que nós realizamos. São de 4 a 5, 6 cursos por semana que nós trabalhamos e nós damos total apoio e atenção para que esses cursantes tenham uma experiência maravilhosa com o uso do SEV. Nós temos também ali a nossa obrigação, montar os certificados, gerenciar a sua emissão e gerenciar o arquivamento também. Um dos aspectos que a gente está tentando desenvolver mais dentro do SEV é o desenvolvimento do material de apoio. Né? Essa é uma ideia que a gente mantém ela com muito amor e muita paixão,
Infelizmente, a gente não consegue desenvolver ela de uma maneira adequada, mas a gente quer muito conseguir preparar coisas novas para os cursantes e para os diretores. Novas unidades, novos materiais de apoio, de uma maneira que torne mais agradável o processo de ensino-aprendizado. Nós entendemos perfeitamente que vão existir vários tipos de adultos com vários perfis diferentes, em que o processo de ensino e aprendizado vai ocorrer de maneira diferente. Tem aqueles em que você precisa simplesmente entregar uma folha com um texto escrito, e aqui para ele aquilo vai ser o suficiente para ele ter uma experiência agradável. Ele não quer que tenha nem figurinha, nem que tenha filme, nem que tenha nada, mas vão ter outros cursantes, outros voluntários, que eles vão ter outras dificuldades, em que a gente precisa estar preparado para atender ao perfil mais variado possível, para que todos possam, então, de maneira adequada, desenvolver os seus cursos no SEB. O que não são funções do SEB, gente? Orientar os cursantes quanto à realização da tarefa. Muitas vezes os cursantes pedem para que a gente fale se está certo, se está errado, como que tem que fazer a resposta da tarefa. Isso a gente não tira, não dá nenhum tipo de opinião, a gente não interfere nesse processo. Isso é uma questão de formador cursante ou então tutor cursante para trabalhar essa tarefa. Estabelecer o cronograma de curso. A gente não estabelece o cronograma de curso, a gente não altera o cronograma de curso sem que o diretor peça. De maneira nenhuma a gente vai determinar que o curso tem que ter essa ou aquela duração. A única coisa que a gente faz é que a gente estabelece, após a emissão do certificado, um tempo para que o curso seja retirado do ar. Mas a gente faz isso sabendo que todos, de alguma forma ou de outra, vão acabar recebendo o seu certificado. A gente não designa formadores e tutores, mas existe uma novidade que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Nós não alteramos nenhuma unidade, nenhum curso sem autorização do diretor. A gente, muitas vezes, nem quando um formador pede para que se altere alguma coisa, a gente não faz esse tipo de alteração sem que o diretor faça esse pedido, sem que ele autorize essa alteração. E também, gente, a gente pede que os diretores não façam alterações no SEB sem falar com a gente, tá? Porque, por mais simples que possa aparecer uma alteração, pode acontecer um caso, por exemplo, do diretor, o formador, ele está com dificuldade em alguma tarefa, alguma coisa que os cursantes não estão conseguindo fazer, e ele resolve apagar a tarefa. Isso vai causar um efeito em cadeia para a gente. Não pode apagar a tarefa? Não, pode apagar a tarefa, mas quando a gente apaga a tarefa, a gente vai vendo se não ficou nenhuma coisa quebrada para frente, para que acabe também trancando o curso, porque muitas vezes as tarefas são alinhadas umas às outras, né? Hoje em dia a gente não tem mais as UDs alinhadas, mas as tarefas são alinhadas e a gente tem que tomar cuidado, então, para que isso ocorra de uma maneira, seja feito de uma maneira correta. Nós não avaliamos os cursantes, não emitimos nenhuma opinião formal, até mesmo informal, sobre o desempenho dos cursantes durante os cursos. E ainda, nós não avaliamos diretores, formadores ou tutores, mas nós fornecemos ferramentas para a região para que eles possam, aí sim, a região escoteira de Minas Gerais, avaliar a atuação de diretores e formadores, né? Mas isso não é uma questão da equipe fazer esse tipo de avaliação. Os cursos geralmente são divididos em unidades didáticas, né? Cada unidade didática ela aborda um tema que é definido pelo diretor. Logicamente, quando você tem lá um curso da Ensina Madeira, essa unidade didática, necessariamente, ela vai estar elencada na matriz de conteúdo, né? A gente entende que muitas vezes alguns diretores querem colocar unidades didáticas diferentes, mas dentro do SEB, na emissão dos certificados, fica um pouco mais complicado a gente utilizar unidades didáticas que não façam parte da matriz de conteúdo. Isso no curso de Ensina Madeira. Os outros cursos são mais livres, quer dizer, são totalmente livres, e a gente pode trabalhar
de uma maneira que mais livre, né? Criando novas unidades, novas formas de aprendizado. E cada unidade, ela pode ser formatada de maneira que o diretor achar mais adequado para o seu processo. A gente não gosta muito, aí é uma questão de gosto, né? O curso é do diretor. Quando o diretor ele não usa ele quer usar o SEV, mas ao mesmo tempo ele não usa o SEV como uma ferramenta de ensino-aprendizado. Ele quer usar o SEV simplesmente como uma biblioteca. Isso incomoda um pouquinho a gente, mas isso é uma questão do diretor, tá? Tem gente que não torce para o Flamengo e eu aceito, então paciência. Então é uma questão de que não é um impedimento, mas a gente prefere quando a gente usa o SEV na sua capacidade máxima, explore todas as suas potencialidades. Essa aqui é a cara de um curso preliminar, né, com 4 unidades básicas, que a gente considera que elas são as mais tranquilas de serem trabalhadas dentro do SEV, apesar que o Pacto, aqui eu tenho minhas dúvidas, eu acho que o Pacto não é bom de trabalhar nem no SEV e nem durante um curso presencial. Até hoje, a melhor atividade que eu vi relacionada ao Pacto foi quando o Gustavo foi diretor do curso que nós oferecemos para a região, que foi no formato à distância, mas foi síncrono, né? Aquele curso acho que foi muito bom, que o Pacto aqui no SEV ou o Pacto dentro de um curso preliminar, eu acho que ele ainda carece de muita informação. Mas as outras unidades e outras unidades que os diretores julgarem necessárias trabalhar dentro do preliminar, ele pode escolher. Logicamente que a gente não evita usar unidades que sejam práticas. Por exemplo, não é legal colocar aqui no SEV uma unidade didática de hasteamento e arramento de bandeira, de sinais, comandos de voz e sinais manuais e apitos de comando, né? Isso acho que é uma coisa que são mais interessantes de trabalhar dentro do curso, mas se o diretor quiser, nós temos todas as unidades didáticas de todos os cursos para que possa ser trabalhado dentro do SEV. Uma das coisas que eu sempre gosto de falar para os diretores, principalmente do preliminar, é utilizar o SEV para conseguir fazer com que o curso preliminar venha a ser desenvolvido em um dia. E não é em um dia corrido. Um dia em que você possa desenvolver as unidades mais práticas de uma maneira mais adequada e deixar toda a parte de discussão, de conversa, de estudo para o SEV. Mas, como eu falei, isso é um gosto de cada diretor. E agora eu vou mostrar para vocês a novidade que tem no SEV. Na verdade, não é no SEV, é na equipe do SEV. Durante os últimos anos, a gente percebe que existe uma certa resistência de vários formadores e vários diretores no uso do SEV. Parte disso é gosto e parte disso também é a dificuldade que existe de algumas pessoas em atuar no SEV. A gente sabe que não é fácil, não é simples, nem para diretores e muito menos para os nossos voluntários. Muitas vezes os voluntários vão ter os tutores para auxiliá-los. Em algumas vezes, os formadores, os diretores, têm a equipe do SEV para auxiliar. Só que a equipe do SEV, muitas vezes, ela é ilimitada. Nós somos em 4, e muitas vezes a gente não consegue dar conta de atender todos e a todas que buscam nossa ajuda. Pelo menos não na maneira tão eficiente como a gente pretende. Então, baseado nessas informações, o que a gente pensou, a equipe do SEV, junto com o Wagner? Montar uma equipe do SEV, em que essa equipe pode atuar tanto como tutor, tanto como formador, em qualquer curso que o diretor achar que venha a ser necessário. Ele não precisa agora quebrar a cabeça para tentar procurar algum formador ou algum tutor que aceite trabalhar no campo escola virtual. Vão existir esses formadores que estão aí, o chefe Nonato, o chefe Lamarck, o chefe Bill, a chefe Dani, a chefe Miriam, o chefe Abílio, o chefe Colin, o chefe Hércules, o chefe Robson, a chefe Darcilene, o chefe Christian, a chefe Aline, que
que são formadores e eles se disponibilizam a atuar nos campos escola virtual para auxiliar e trabalhar tanto como tutores como formadores. Mas, de novo, de maneira nenhuma isso é uma imposição do campo escola virtual, da equipe do SEV. Isso é uma ajuda que a gente disponibiliza. Se o diretor achar que isso é uma coisa necessária, interessante, e ele quer fazer uso disso, a gente vai indicar quem são as pessoas que estão disponíveis naquela época do curso para auxiliar ele. Se o diretor achar que não é interessante, que ele tem já uma equipe que é capacitada e já tem experiência, não tem problema nenhum. Nós vamos continuar aqui com a equipe disponível para ajudar. E, carinhosamente, essa equipe foi chamada de Anjos do SEV, que a ideia dela é justamente isso. Agora, no momento em que poucas pessoas ainda conhecem, toda vez que chega um requerimento de curso, a gente indica que a gente tem um serviço. Se o diretor quiser, nós indicamos o nome. Mas logo, logo as pessoas vão estar cientes, vão estar conhecendo e vão saber que eles vão contar com esse apoio do SEV para tornar o curso dele mais tranquilo, tá? E, de novo, a ideia não é impor ninguém, é simplesmente apoiar a formação dos nossos voluntários. Então, as funções deles vão ser atuar como tutores, atuar como formadores, sempre que o diretor solicitar. Bom, gente, um pouco era isso que eu tinha para falar sobre o nosso campo escola virtual, né? Deixa eu terminar aqui, parar de compartilhar e voltar para a tela principal. Antes de encerrar por completo, eu queria falar só um pouquinho que eu estou atuando no campo escola virtual já é o 4º ano, né? Eu acho que é um dos trabalhos mais difíceis que nós temos na região escoteira de Minas Gerais, porque nós lidamos com muitas e muitas pessoas com formações diferentes, culturas diferentes, contratos diferentes, e muitas vezes é um processo que chega a ser desgastante. Nesse momento, infelizmente, nós estamos numa época tranquila, mas chega algumas semanas em que estão acontecendo 5, 6, 7 cursos ao mesmo tempo, e a gente quer tentar atender a todos. A gente sabe que muitas vezes a gente não consegue acertar com todo mundo, mas eu quero que todos saibam que a equipe do SEV sempre está aqui à disposição para tentar sim ajudar, para tentar sim auxiliar na formação dos nossos voluntários. Eu queria que vocês entendessem que o SEV não está aqui como um empecilho ou para dificultar a formação dos nossos, só entre março e outubro, como um empecilho na formação dos adultos. Nós entendemos hoje em dia que existem muitos adultos que têm dificuldade com o meio digital. Sim, é verdade. Mas, por incrível que pareça, a quantidade de pessoas que têm dificuldade ao extremo, que participam dos nossos cursos, é um percentual muito pequeno. E é impressionante como a gente percebe que as grandes dificuldades encontradas durante os últimos anos, elas vêm caindo muito, 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 muito. Ainda quando vai começar um curso preliminar, ainda me dá um pequeno frio na espinha. Mas, por exemplo, um intermediário e um avançado, praticamente a equipe do SEV não tem que fazer nada. Né? E mesmo no curso preliminar, vem caindo absurdamente o número de adultos que precisam de ajuda. Por que isso? Porque praticamente todos nós estamos convivendo com o meio digital. Um voluntário, quando entra no Escoteiros do Brasil e ele quer fazer o registro, ele vai ter que fazer curso do SEV para ele fazer o registro. Ele não tem escolha, ele vai ter que fazer proteção infantil juvenil, ele vai ter que fazer o de bullying, de cyberbullying. Ele vai, e olha que uma coisa muito interessante, existem muitos cursos nacionais que são disponibilizados. É impressionante que cada vez mais a gente percebe que mesmo os cursantes, os nossos voluntários, estão fazendo preliminar, quando você olha o perfil dele,
eles já fizeram vários cursos na Nacional. Eles fizeram lá, conversando com os pais, eles fizeram cyberbullying, né, proteção infantil juvenil, eles fazem conversa geracional. Então, eles também vão procurando formação, né? E a gente está aqui sempre para poder ajudar. E também queria agradecer muito a confiança do Wagner, a confiança do Davi, na equipe do SEV como um todo, e agora nos anjos do SEV, que estão aqui presentes também assistindo essa apresentação. E teve, deixa eu ver se ele está aqui ainda, para falar especificamente dele. Aqui o Hércules. O Hércules falou assim, chefe, eu vou sair lá porque a apresentação é só para formador. Eu falei, não, você faz parte da equipe do SEV, você é um formador também. Você é um formador. Se todos nós estamos aqui às 20h26 de uma quinta-feira à noite, discutindo sobre isso, ou assistindo sobre isso, é porque nós queremos escotismo melhor. Nós queremos a formação de melhores voluntários. Ok? Muito obrigado, gente. Sempre alerta. Valeu, chefe Cris. Obrigado pela apresentação. Eu acho que a ideia é essa mesmo, da gente conseguir entender o SEV como uma ferramenta de extensão, né, dentro dos eventos de formação, a gente conseguir capacitar melhor os voluntários e trabalhar melhor essa questão dentro dos cursos. Não encarar como um desafio, como algo penoso, mas como algo vantajoso. A gente saber utilizar as ferramentas ao nosso favor. Né? E a ideia da equipe dos anjos, né, dos tutores, é justamente um complemento, né, uma ferramenta a mais para ajudar o diretor, para não sobrecarregar já a equipe do presencial, né? E aí, cada curso pode trabalhar diferentes tutores de acordo com o que o diretor do curso tiver mais afinidade realmente com aquele grupo de pessoas que vai estar ali. Exatamente. A gente sempre vai, se o diretor quiser, a gente apresenta uma lista quais são os formadores que estão disponíveis, e ele pode escolher A ou B, e a gente não tem que fazer nenhum tipo de julgamento ou achar isso ou aquilo. O curso é do diretor, e ele vai seguir o curso como ele quiser. E se ele também não quiser nenhum tipo de apoio, não tem problema nenhum, a gente vai continuar atuando com ele da mesma forma. Perfeito. Alguém tem alguma contribuição, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Acredito que é esse assunto então, chefe. Cris, brigadão pela sua disponibilidade, por esclarecer um pouco mais aí sobre a função do SEV e os trabalhos, tá? Por hoje, nossa missão está encerrada. A nossa próxima reunião será na segunda-feira, será a última também. A gente vai tratar um pouco sobre as mudanças do novo Refor para o ano que vem e algumas equipes de trabalho que teremos para o próximo ano também, observando as mudanças do programa educativo. A gente tem a fazer a atualização dos nossos cursos de formação voltados da linha técnica, né, dos cursos de ramo. Então, eu vou explicar um pouco mais sobre essas equipes de trabalho e qual será os afazeres das equipes, né? Conto com vocês na próxima reunião e na última também. Tá bom? Obrigado pela presença de todos. Boa noite e bom descanso para vocês. Até mais, gente. Boa noite, sempre alerta. Pô, a chefe Yara não ficou até o final para fazer pergunta. Ela vai ver. Próximo eu pego ela.